Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui hoje para mais um culto, celebrando a vida, celebrando a graça de Deus. Eu quero convidar você no seu lar a aquietar o seu coração, a estar confiando plenamente em Deus na sua vida, agradecendo por tudo que Ele tem feito na sua história. Nós vivemos dias difíceis, nós sabemos que muitas das vezes nós estamos preocupados, angustiados, mas eu quero dizer a você que hoje nós temos uma palavra de esperança para você que está preocupado, para você que está angustiado, para você que está com dúvidas sobre o que está acontecendo. Quero convidar você de antemão a este momento de leitura da palavra de Deus, a estar colocando o seu coração nessa leitura, estar percebendo como o salmista se aproxima de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 76. Nós vamos ler esse salmo e eu convido você a estar conosco neste momento. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, fazem a dormir o seu sono. E nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Que salmo fantástico que nos lembram que Deus é o Deus poderoso que há de julgar todas as nossas causas. Amados, não há quem possa subjugar a Deus. Não há quem possa impedir os projetos e planos de Deus. Nós somos filhos de Deus, estamos diante dele. Nós devemos confiar que ele é o justo juiz, que julga retamente e que cuida da causa dos seus filhos, aqueles que confiam plenamente nele. Que você possa, durante esse culto, descansar a sua vida, descansar o seu coração, na confiança que Deus está com você, na confiança que Deus cuida de você. Eu quero convidar você neste momento a orar a Deus, reconhecendo a sua pequenez, confessando os seus pecados a Ele e pedindo que Ele perdoe todos os nossos pecados. Feche os teus olhos, aí na sua casa vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos por esta noite que temos de culto. Nós te louvamos por este tempo que nós podemos devotar a nossa vida a Ti, ouvir a Sua palavra, cantar hinos com os nossos irmãos. Nós pedimos aqui perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que temos falhado, reconhecemos que temos depositado nossa confiança em coisas e não em Ti. Por isso pedimos, Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a confiar plenamente em Ti. Que nesta noite possamos sair deste momento de culto edificados e completos em Ti. Que o Senhor esteja conosco, que tudo que aconteça hoje seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Deus nos abençoe grandemente neste momento. Boa noite, meus irmãos. Tenho certeza que você deve estar sentindo saudade do momento que a gente tinha todos os domingos aqui na igreja. Eu também estou sentindo saudade, todos nós estamos sentindo saudade uns dos outros. Continuemos orando uns pelos outros para que Deus possa nos proteger e guardar. Neste momento, nós estaremos passando para um momento de louvor e adoração. Eu queria que os irmãos aí na casa de vocês estivessem fechando seus olhos, estivessem louvando com a gente, para que Deus possa estar preparando o nosso coração, para que a palavra que o pastor estará ministrando daqui a pouquinho
toque os nossos corações e haja mudança realmente de comportamento, de atitude, que a gente possa refletir Cristo nessa terra, nessa cidade. Boa noite, irmãos. Ainda dando continuidade ao nosso culto, nosso momento de adoração ao Senhor, nós separamos um momento de intercessão, onde nós oramos em favor dos nossos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, oramos pelos enfermos, nossos parentes queridos que estão acamados por alguma situação de saúde, e também pela situação do Covid, que tem assolado o nosso Brasil. Algumas famílias que conhecemos estão passando por essa situação dessa pandemia. Nesse momento eu peço que você feche os seus olhos. A Lilian vai nos conduzir a Deus neste momento de intercessão. Amém. Vamos orar, irmãos? Soberano e eterno Deus, Pai amado, te agradeço, Pai, por cada família que está assistindo nesse momento, Pai, o teu culto, Pai, ouvindo a tua palavra, Deus. Peço que o Senhor venha estar entrando em cada lar, Pai, só o Senhor sabe que cada família tem passado. Eu peço que o Senhor venha entrar com a provisão, Senhor, em cada família, Pai. Eu não sei, Senhor, se é financeiro, eu não sei, Pai, se é de saúde, Deus, mas eu peço que o Senhor esteja colocando as suas mãos, Senhor, em cada família, Pai. Eu peço pelas vidas, Senhor, dos nossos missionários, Pai, tantos que estão aqui no Brasil, quantos que estão fora, Deus, longe do conforto das suas casas, longe das suas famílias, Pai. Eu peço que o Senhor venha estar com eles, Senhor, que o Senhor venha suprir todas as necessidades que eles tiverem, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, pelas famílias, Deus, que estão sofrendo, Pai, por conta do coronavírus, Deus. Eu peço que o Senhor venha estar confortando o coração dos familiares daqueles que perderam seus entes queridos, Deus. Eu peço que o Senhor venha estar dando com a providência, Pai. Se há falta de alimento, Pai, se há, Deus, medo, Senhor, eu peço que o Senhor venha estar tocando em cada coração, Pai. E que eles possam ter, Senhor, que nós possamos ter, Pai, a certeza e a convicção de que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, amém.
De ontem para hoje foram 67 mortes. More than 4,159 New Yorkers have died. Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais um domingo para celebrar a vida, para adorar a Deus por meio das Escrituras. Eu quero rapidamente convidar você a esse momento de palavra, esse momento em que nós estamos indo às Escrituras para criar esperança em nossa vida. Nós estamos falando na nossa igreja sobre essa série, Pandemia, onde Deus está. Nós percebemos uma crise que tem se instalado e como líderes dessa igreja nós percebemos a necessidade de uma série que trouxesse esperança. Nós estamos vivendo este ano a necessidade de uma boa notícia que nos traga esperança.
E nada melhor do que a palavra de Deus, os seus ensinos, os seus valores e princípios para nos enriquecer, para trazer esperança e paz em meio a tudo que nós temos enfrentado. Como nós temos dito nessa série, essa série propõe que nós ressignifiquemos este momento e olhando para a história, olhando para a vida, a gente perceba onde Deus está e como Deus está atuando em nossas vidas, transformando e trabalhando. Ao longo dessas semanas nós começamos essa série falando sobre por que passamos por isso. Nós vimos que nós vivemos num mundo estável. Deus criou um mundo perfeito, um mundo muito bom. Mas os nossos primeiros pais, eles pecaram, eles se corromperam, eles desejaram a independência do Deus Criador. E por isso, o pecado destruiu a boa criação de Deus. O pecado disfuncionou essa vida que nós temos hoje. Por isso nós podemos ficar enfermos, passar por pandemias e tantas outras coisas que a gente tem enfrentado nesses dias de coronavírus. Semana passada nós falamos sobre quem está no controle. Nós conversamos um pouco sobre olhar para a história e perceber em quem nós temos colocado a nossa confiança. Nós trabalhamos a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando eu e você não percebe isso, nós achamos que Deus não está olhando para a gente. Nós achamos que Deus não está cuidando da nossa vida. Nós acreditamos que o fim de algumas coisas podem ser o fim da nossa vida. E não percebemos que Deus está no controle. Nós fomos convidados semana passada a confiar plenamente em Deus. Hoje, nós vamos tratar sobre um outro tema que diz: em quem podemos confiar? E a proposta dessa pregação hoje é reiterar, é mais uma vez atestar que nós podemos confiar sim em Deus. E para falar sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías 41. Isaías 41, e rapidamente vamos falar novamente do contexto que esse texto nos traz. Nós vimos semana passada que o profeta Isaías, ele trabalha sobre duas perspectivas. Primeiro, uma mensagem de juízo e uma mensagem de renovo. A mensagem de juízo nós encontramos nos capítulos 1 ao capítulo 39. E a mensagem de renovo dos capítulos 40 até os 66. Nós vimos semana passada a promessa no capítulo 40, onde Deus diz: consolai o meu povo. Ou seja, deixem o meu povo respirar. Deus estava trabalhando naquele povo, disciplinando aquele povo, para que aquele povo colocasse totalmente a sua crença, a sua confiança no Deus Criador de todas as coisas. Isaías 41 nos traz novamente essa mensagem de esperança e paz. Mais um pouquinho, relembrando o contexto da semana passada, nós falamos que Israel, até o rei Salomão, se manteve um reino unido. Mas após a morte do rei Salomão, Israel se transforma em dois reinos, o reino norte e o reino sul, que são chamados de reino de Israel e reino de Judá. Nós vimos semana passada que esses dois reinos, de forma muito parecida, eles deixam a Deus. Eles começam a buscar outros deuses. Eles se afastam da comunhão. Eles se afastam do relacionamento profundo com Deus. Como consequência, eles se tornam idólatras. Eles voltam a sua confiança, não no Deus poderoso, o Deus Criador, mas eles começam a confiar em Astarote, em Baal, em Mamon. Eles começam a confiar que esses deuses vão suprir as suas riquezas, as suas prosperidades. Eles deixam a Deus como consequência disso. A nação se torna uma nação profundamente injusta. Ambos, Reino Norte e Sul, passam por um processo onde a injustiça prevalece, onde a maldade prevalece. E como consequência disso, eles envergonham a Deus. Nós vimos esse ciclo, né? Aqueles que se afastam de Deus se tornam idólatras, prevalece a injustiça, e eles envergonham a Deus. O povo que deveria ser luz, o povo que deveria refletir a glória de Deus, começa com seus atos, com suas atitudes e palavras, envergonhar a santidade e a justiça de Deus. E nesse texto nós vemos então, na história, que ao longo da história Deus envia então o Império Assírio, que vai adentrar no Reino Norte. E aí nós vamos ver o fim. Vai desaparecer completamente o Reino Norte. Da mesma forma, no Reino de Judá, Deus levanta o Império Babilônico, que vai entrar em Judá,
vai levar cativo uma parte do povo de Judá, vai destruir os seus muros, a sua cidade. E a grande pergunta que fica em meio a tudo isso, diante dessa dor e sofrimento, em quem podemos confiar para a redenção? A pergunta aqui muda um pouco, amado, da semana passada. Semana passada nós perguntamos quem está no controle. Hoje nós queremos perguntar em quem nós podemos confiar para a redenção, para a restauração, para o renovo de nossas vidas. É interessante que Isaías 41 nos dá essa resposta. Isaías 41 é um momento que não aconteceu na história de Isaías ainda. É uma palavra profética do que irá acontecer. O povo ainda está no período babilônico, no final dos seus 70 anos de cativeiro, e está uma eminente promessa de libertação. Veja como Deus trata essa situação. Deus começa Isaías 41 falando de julgamento. Olha o que fala o verso 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Nós encontramos aqui, amado, 3 imperativos. Calai-vos perante mim. O primeiro imperativo fala a respeito que o julgamento terá início. Nós temos aqui um quadro, uma cena bíblica que fala a respeito de um julgamento. E a ideia é que o julgamento terá início, como se fosse a hora do justo juiz bater o seu martelo e começar esse julgamento neste momento. Ele diz, e os povos renovem as suas forças, ou seja, respirem e vamos. Sabe aquele momento que você está para fazer alguma coisa, que você toma aquele último fôlego para fazer? Tipo, vamos lá, tem que ser agora. Haverá um julgamento e Deus diz, preparem-se, que o julgamento vai começar. O último imperativo aqui, amados, é cheguem-se e então falem, ou seja, defendam-se. A ideia é que nós estamos diante de um tribunal. O julgamento vai começar e Deus diz aos povos, se preparem, tomem o seu último fôlego, porque vai começar, e tragam a sua defesa, porque nós iremos pleitear. A última parte desse verso diz, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. O que o texto está dizendo aqui, gente, é que nós temos um julgamento entre Deus e as nações. Deus está julgando neste momento as nações. Interessante que Deus é um Deus santo, um Deus justo, é um Deus que tudo vê, mas a sua tolerância tem limite, ele intervém na história. É como se Deus estivesse diante daquele quadro, colocando um basta em algumas coisas que estavam acontecendo ali. E de que maneira Isaías ele vai expressar esse julgamento de Deus, o controle de Deus, a confiança total em Deus. Ele vai dizer na sequência, mostrando a onipotência de Deus. O que é a onipotência? Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus não somente pensa e deseja, Deus tem capacidade e poder para executar todos os seus planos. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode dizer o que ele deve ou não fazer. Olha o que fala os versos 2 e verso 3. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés aos reis e com a sua espada o transforme em pó e com o seu arco em palha o vento arrebata, persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Percebam a expressão no começo, quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória. O texto está falando de um que se levantou na história e que tem vitória sobre todas as coisas. Um que vem do Oriente e está conquistando, está tendo vitórias de forma muito expressiva. O que o texto está falando aqui é uma expressão, amados, ao rei Ciro. Uma expressão que significa o domínio do Império Persa naquele momento. Eu vou mostrar para vocês um mapa, quero que você olhe rapidamente esse mapa. Se você olhar ali, em amarelo aqui embaixo, ali era o Império Persa. E depois, como o Império Persa foi se desenvolvendo, perceba que o que está em verde é o primeiro avanço do Império Persa para conquistar várias nações. Depois, um pouquinho acima, ali em Lídia, ele conquista. E por último, ele vai conquistar então a Babilônia. Percebam o poderio que esse império,
que até então o único poderio que havia é o Império Babilônico, mas de repente levanta-se um novo império que vai adentrando, que vai avançando pela história. Ou seja, o texto que nós lemos é uma referência ao rei Ciro. Agora é interessante que Isaías está mostrando que esse rei é um rei poderoso, que está conquistando, e talvez aqueles que estão ouvindo do outro lado da história pensem, como esse homem é tão grande, tão poderoso, como esse império é tão forte. E aí Deus diz, olha, quem você acha que fez tudo isso? A grande pergunta aqui não é qual rei está fazendo isso, mas a grande pergunta é quem fez tudo isso? Quem está por trás da verdadeira história? Quem está tomando conta de todas as coisas? Quem está fazendo todas as coisas ao longo da história? Olha o que fala os versos 4 e verso 5. Quem fez e executou tudo isso? A resposta vem, aquele que desde o princípio tem chamado gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Perceba o destaque para aqui. Quem fez tudo isso? Aquele que desde o princípio da criação tem chamado as gerações à existência, dado vida às nações e às pessoas. Esse Deus que é o primeiro e que é o último. O que Isaías está mostrando é que na história natural, Ciro está se levantando com destaque. O Império Persa está com a sua eminente, se levantando ao longo da história para ser o grande Império Persa. Mas não é o Império Persa que está fazendo isso. Deus está levantando. Quem é responsável por isso é Deus. É Deus que desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas, dá vida a todos nós. Interessante que, enquanto nós vamos ler a história e perceber que assim que o Império Persa ele vai adentrar e conquistar a Babilônia, sai um decreto em que os primeiros judeus podem voltar para sua casa, depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Mas é interessante que muitos poderiam achar que o livramento e a volta para o seu lar era decorrente a um rei persa que estava sendo bondoso. Na realidade, era Deus quem estava levantando o rei Ciro, o Império Persa, para ser o instrumento de Deus para a correção ao Império Babilônico e para a restauração do seu povo. Deus está no controle de todas as coisas, como nós vimos semana passada. É em Deus que nós podemos confiar, é em Deus que nós podemos descansar em meio a todas as coisas. Mas existe um erro que muitos nós cometemos. E Isaías começa a mostrar um caminho errado. Olha o que fala os versos 6 e o verso 7. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feito. Então, com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Perceba como começa a primeira expressão. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse ser forte. Aqui, amados, a ideia é que é a ideia do lado do povo da Babilônia. Pense bem, você, um babilônico, olhando para a história e vendo o rei Ciro adentrar, o Império Persa crescendo, você tem medo, certo? Então, o que os babilônios faziam para o outro? Eles se motivavam uns aos outros. Olha, vamos ser fortes, olha, nós vamos passar por isso, vamos conquistar força, confiança, tudo isso vai mudar, tudo isso vai ficar bem. Então, seja forte, confie, ou seja, o que está acontecendo aqui, eles estão se animando um ao outro. Diz o Artes, anima. E outro vai dizer, está bem feito. Aqui o que nós temos é a cultura motivacional, onde o homem, a partir de si mesmo, ele motiva o outro, você tem condições, você tem capacidade, você vai vencer essa batalha, fica firme porque você é poderoso, você tem capacidade de fazer isso. E alguns acham que isso é algo positivo. Mas vamos compreender um pouquinho da história. O Império Babilônico, ele é um império que tem a sua descendência, a sua história descendentes, um pouquinho mais além na Bíblia. Se você volta os seus olhos a Gênesis capítulo 11, você vai encontrar o incidente da Torre de Babel.
da onde vêm os babilônicos. E olha o que fala o verso 4. Disseram, vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Perceba aqui a motivação. A motivação na construção da Torre de Babel era a motivação simplesmente pessoal e egoísta. Eles queriam fazer o nome deles conhecido. E por que eles queriam ter o nome conhecido? Para que ninguém mais o subjugasse. Eles queriam ter poder de dominar. Eles queriam estar acima de todos, à frente de todos. O que é isso? Eles buscavam apenas a glória para si mesmos. E nós conhecemos a história da Torre de Babel, onde Deus desce do céu e Deus dispersa todo aquele povo. Mas desse povo vai surgir a nação da Babilônia. E nesse momento que nós chegamos agora histórico, eles continuam com o mesmo interesse. Eles não estão se animando um ao outro, motivando um ao outro, simplesmente porque eles querem passar por isso. Eles querem que o nome deles seja conhecido. Eles querem que eles sejam mais poderosos que o Império Persa. Qual o grande problema da questão motivacional, amados? É que o fator que nos leva a motivar ao pensamento positivo não está colocando Deus no seu devido lugar. Está colocando o homem como centro de todas as realizações. Como se o homem fosse capaz de fazer alguma coisa, como se o homem tivesse domínio para mudar a história. Lembra o que nós falamos semana passada? A história, o controle não está nas mãos da humanidade. Esse discurso motivacional que nós vivemos, em que o homem acha que ele pode, que ele deve, pense positivo, que você vai alcançar grandes coisas, está colocando o homem no centro de todas as coisas. E quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nós estamos fadados ao fracasso. Olha como termina o texto, um animava um outro, um elogiava um outro, um dizia ser forte, mas no final, olha como o texto fala. Então, os pregos fixam o ídolo, para que não oscile. Sabe o que significa isso no texto? Eles estão criando os seus próprios ídolos. A expressão, esses versos aqui, 6 e 7, estão mostrando um povo que está se ajudando para que sejam eles mesmos fortes, mas no final, eles estão construindo para si mesmos ídolos. Eles estão novamente colocando e depositando a sua confiança em si mesmos. Eles não estão confiando em Deus. E muitas vezes nós estamos passando por isso também. Muitas vezes nós estamos achando que quem vai livrar a gente desse problema é o rei Ciro, é o nosso presidente, nosso governador, é um outro candidato que pode voltar a governar o Brasil. Nós estamos acreditando que essas pessoas vão mudar a nossa vida. Então nós confiamos, devotamos as nossas vidas, entregamos nossas defesas e esforços a eles. Nós estamos criando ídolos. Ídolos chamados homens, que nada podem fazer. Isaías mostra, em Isaías 41, que nós estamos diante de um julgamento. Que Deus está chamando as nações para um julgamento. E ele mostra que a maneira que Deus está trabalhando para libertar o seu povo é que Deus está levantando um rei Ciro. O rei Ciro, que não está sendo aqui o instrumento de Deus para a mudança. Deus está usando o rei Ciro em certo sentido para que ele possa libertar o seu povo do cativeiro. Mas Isaías deixa claro que nós não podemos cometer o erro de achar que nós podemos fazer alguma coisa, que nós somos responsáveis pela nossa mudança, que nós somos responsáveis para mudar a história do que está acontecendo hoje. Nós não podemos depositar nos homens a nossa confiança. Então Isaías nos apresenta um caminho de confiança. Olha o que ele fala no verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, preste bem atenção na expressão, servo meu, a quem escolhi. Ele está falando diretamente àqueles que são filhos de Deus. Aqueles que foram escolhidos. E a expressão mas tu significa que o comportamento destes deve ser diferente do comportamento daqueles que confiam em si mesmo. Daqueles que colocam a sua confiança em coisas, daqueles que depositam a sua confiança nos seus recursos e nas pessoas que estão ao seu lado, nos governantes, em quem quer que seja.
Perceba que Isaías 41 é um eco do que nós vimos semana passada em Isaías 40. Você que é cristão, você que professa crer em Jesus, você precisa tomar uma postura diferente em meio a tudo isso. Se você diz que é cristão, mas diante da crise, você se comporta exatamente com aquele que não crê em Deus, você se assemelha a eles que adoram outros deuses. O que Deus está nos desafiando aqui é a chamada que nós precisamos confiar. Vocês precisam confiar em Deus. Isaías 41 nos diz, vocês precisam confiar em Deus. Vocês precisam depositar toda a sua confiança em Deus. Em meio à pandemia, em meio à crise que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Nós precisamos descansar a nossa vida, nossas emoções, nossas crises no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Como que Isaías, diante do seu texto, ele vai conduzir essa história. Ele vai nos convidar a confiar plenamente em Deus por meio de 3 coisas. Primeiro, nós devemos confiar em Deus, porque Ele nos escolheu. Olha o que fala o verso 8, ao final do verso 8 e o verso 9. A quem elegi. Está falando daquela escolha que Deus escolheu, que Deus separou-nos para sermos dele. Ele fala, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo. E eu te escolhi e não te rejeitei. Perceba aqui a expressão, tu és meu servo, eu te escolhi e não rejeitei. Percebam, amados, a expressão, Deus diz, vocês são meus servos. E ser servo de Deus não é simplesmente ir à igreja, participar de cultos, ou participar de cultos pela internet. Ser servo de Deus é devotar a nossa vida ao serviço de Deus. E o nosso serviço a Deus deve glorificar o nome de Deus. Nós nascemos, nós somos salvos em Cristo Jesus para glorificar a Deus. Se nós somos servos, nós devemos nos preocupar com a glória de Deus. E é interessante que logo depois ele fala, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi você. Fui eu que te chamei, fui eu que te salvei, fui eu que dei a minha vida em teu resgate. E ele diz, não te rejeitei. A escolha de Deus para nossas vidas nos lembra que nós não somos rejeitados, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Nós devemos confiar porque Deus nos escolheu. Você acha que Deus escolheria você para abandonar você? Você acha que Deus joga dados, que Ele brinca com a sorte? Deus escolheu você antes da fundação do mundo para que você descanse na confiança que Ele está cuidando da sua vida todos os dias. Você precisa confiar em Deus porque Ele te escolheu. Você é servo dEle, você foi escolhido e Ele não rejeitou você. A gente tem dúvidas disso porque a gente não entendeu quão grande expressão de amor é a escolha de Deus sobre as nossas vidas. A escolha de Deus nos escolher quando nós não merecíamos. Essa escolha que Deus faz quando nós estávamos em pecado. A escolha que Deus fez não pelos nossos méritos, mas pelo seu amor, pela sua graciosa bondade para conosco. O fato de Deus nos escolher nos leva a viver uma vida de responsabilidade e confiança que Ele está cuidando da nossa vida, preservando a nossa vida, sustentando a nossa vida nas mais diversas adversidades que a gente enfrenta. Deus está conosco. Você precisa confiar em Deus porque Ele te escolheu. Uma segunda coisa que Isaías nos mostra, nós devemos confiar em Deus porque Deus cuida dos seus filhos. Olha o que fala o verso 10. Não temas. Não temas, porque eu, Deus, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo
e te sustento com a minha destra fiel. Interessante que Deus fala, não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Não fique assustado, não te assombres com a situação, porque Deus está cuidando de você. A expressão fala que Deus, com a sua destra fiel, que é o braço direito, significa o poder de realizar tudo aquilo que nós precisamos. Deus diz, eu sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. Deus está cuidando daqueles que são filhos. Interessante que essa poesia tão linda é repetida também no verso 13. Ele vai dizer, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Pensa no que esse texto nos diz. Não é simplesmente um Deus falando, mas é um Deus que fala que pega na nossa mão, que caminha conosco, que está enfrentando tudo que nós estamos enfrentando juntos. Deus está cuidando da sua história, Deus está cuidando da sua vida. Eu me lembro de uma poesia muito antiga que se chama Pegadas na Areia. Imagino que todos devem ter lido ou ouvido alguma coisa sobre ela. Conta essa poesia, amados, que estavam andando sobre a praia duas pessoas, haviam 2 pares de pegadas ali. E chega um momento que essa pessoa que está no centro da história está vendo apenas um par de pegadas. E no final, voltam os 2 pares. E aquela pessoa nota que o momento que havia apenas um par de pegadas era um momento das dificuldades, das lutas, dos momentos mais difíceis. E aquela pessoa ali, entendendo que a outra pessoa era Deus, pergunta a Deus, por que o Senhor me deixou sozinho nos momentos de mais dificuldade? Nos momentos em que eu mais precisava. Então, naquela poesia, Deus diz, nos momentos em que você via apenas um par de pegadas, era o momento que eu estava te carregando no colo. Era o momento que eu estava conduzindo você nos meus braços fiéis. Essa poesia reflete o que esse texto diz. Deus está conosco, Ele nos pega pela mão, Ele caminha conosco em meio às dificuldades. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Nós confiamos num Deus que nos ama como filhos. E mesmo quando somos disciplinados pelo Senhor, como a história do povo que nós vemos aqui, esse povo, ele é um povo que é o filho de Deus. É a nação que Deus escolheu, e Deus disciplinou eles não simplesmente como um ato de castigo e raiva, de violência, mas como um ato e uma expressão de amor. Nós precisamos entender a disciplina de Deus como o maior ato de amor por os seus filhos. O verso 14 ainda vai reiterar isso dizendo, não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Engraçado que essa expressão aqui talvez dá uma impressão estranha, porque Deus chama de vermezinho de Jacó, povinho de Israel. A ideia aqui, gente, não é uma ideia de desdém. A ideia aqui é que nós, tão frágeis, tão insignificantes, tão pequenos, somos alvo do amor de um Deus tão grande e soberano. Deus não está desdenhando o seu povo quando chama de vermezinho ou povinho. Deus está mostrando, vocês são frágeis. Vocês não dão conta de caminhar sozinho, mas o Santo, o Criador de tudo, pega vocês e cuida de vocês. É interessante você notar isso, esse amor protetor, esse amor que está cuidando, esse amor que está conduzindo as nossas vidas. A gente se acha tão capaz, tão dono de si. E lembra que eu já falei aqui hoje sobre essa questão de que essa questão motivacional muitas vezes está levantando um Deus chamado o próprio homem, onde o homem acha que pode tudo, onde o homem acha que tem capacidade de tudo. Mas perceba, amados, nós estamos diante de uma pandemia, de um vírus que é impossível você ver a olho nu. Um pequeno, insignificante vírus é capaz de trazer tanto medo e horror para a gente. Essa é a prova maior de que nós somos frágeis e pequenos. Perceba, por exemplo, que uma minúscula
partícula de gordura no nosso sangue, nossa artéria, pode se deslocar e ir até o cérebro e a gente ter um AVC e se tornar inválido? A gente não tem controle sobre isso. A gente é frágil. A gente está suscetível a tantas coisas que não estão no nosso controle. Então, Deus diz, olha, você é tão pequeno e frágil, mas eu estou cuidando de você. Por quê? Porque Deus cuida daqueles que são seus filhos. Nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, porque Deus cuida de mim e de você. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele, olhando para mim e para você, pequeno e frágil, Ele nos coloca debaixo da sua proteção, debaixo da sua mão, do seu cuidado diário sobre a nossa vida. Esse é o Deus que nós precisamos e devemos confiar. Em terceiro lugar, nós precisamos confiar em Deus, porque Deus luta as nossas causas. Olha o que fala o verso 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo, perecerão. Verso 12. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, não o acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Percebam que Deus está olhando para aqueles que fizeram seu povo cativo, para aqueles que estão se levantando como grandes impérios e dizendo, olha, aqueles que pelejam contra ti serão tornados em nada. Você vai buscar os grandes impérios na história, eles vão acabar. Aqueles que levaram vocês cativos vão sumir da história. Por quê? Porque Deus está lutando as nossas causas. E aqui, amados, não significa vingança. Não significa que você vai olhar para a história e aqueles que fizeram mal a você, você vai olhar daqui a um tempo e dizer, está vendo? Eu disse, eu sou servo de Deus, eu tenho vitória sobre todas as coisas, a minha vitória tem um sabor que eu não posso dizer aqui hoje. Deus não está nos incentivando à vingança. Deus está dizendo que Ele está cuidando de nós. Deus está dizendo que Ele é capaz de compensar toda e qualquer injustiça que a gente venha passar aqui. Existe um teólogo, creio que missiólogo, eu não me lembro o nome agora, mas eu me lembro a frase dele aqui. Ele diz assim que o céu e a glória serão capazes de recompensar todo o prejuízo que nós tivermos na história e na vida. Nós estamos diante de um Deus que nos escolheu, que cuida de mim e de você, mas um Deus que está olhando tudo aquilo que nós enfrentamos. Um justo juiz, poderoso, soberano, que tem capacidade de todas as coisas e está olhando tudo aquilo que nós enfrentamos. E se hoje nós somos injustiçados, se nós perdemos, nós temos a confiança plena que Deus está conosco, que Deus está cuidando de todos nós, que Deus está trabalhando a nosso favor. É nele que nós devemos confiar. É nele que você deve depositar a sua total confiança, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. O caminho de confiança é um caminho quando nós compreendemos que esse Deus nos escolheu, que esse Deus cuida de mim e de você porque nós somos filhos, e que esse Deus está lutando as nossas causas. Lembra que Isaías 41 começa com um tom de julgamento. Deus está julgando. Deus está chamando a juízo aqueles que desonram o seu nome. Mas em meio ao juízo, Deus está salvando e redimindo aqueles que são seus. Lembre, como nós falamos semana passada, a disciplina de Deus é dolorosa, mas produz vida eterna. O cuidado de Deus sobre a nossa vida não significa que Deus irá passar a mão em todos os nossos erros.
não significa que Deus vai aceitar todos os nossos erros. Deus, Ele tem um basta em alguns momentos. Em alguns momentos, Deus precisa nos tratar, Deus precisa nos moldar à sua imagem e semelhança. E esse processo pelo qual Deus faz isso não é um processo de simplesmente festa. É um processo que traz dor, que traz dúvidas, mas é um processo necessário para que a gente perceba quão grande Deus é, para que a gente perceba os nossos equívocos, para que a gente perceba que muitas das vezes nós estamos confiando nos nossos ídolos, nas nações, nós estamos confiando na humanidade e nós precisamos voltar a confiar no Deus que é poderoso para cuidar das nossas vidas. Lembra que eu disse, Isaías 41 é o eco de Isaías 40 que nós estudamos semana passada e é a esperança de um Deus que cuida dos seus filhos, de um Deus que nos escolheu e de um Deus que nos salvou. O convite que Deus nos faz hoje, Deus está convidando você a confiar nele. Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, Deus está convidando você a confiar plenamente nele. Deus está desafiando a você a parar de olhar as notícias ruins, a parar de olhar as questões políticas e olhar a questão espiritual. Deus está convidando você a voltar os seus olhos completamente para o Senhor e Criador de todas as coisas. Deus está desafiando você a sair do vale do medo, do vale da angústia, do vale da dúvida e colocar os seus pés nesse campo verdejante, nesse momento de refrigério que o Senhor pode dar na sua vida. Deus está confiando você a assumir o papel de filho, o filho de Deus. O filho de Deus que depende de Deus, que confia em Deus. Você não precisa ter medo. Deus diz, não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Essa é a palavra de Deus. Essa é a restauração que nós estamos precisando. Essa é a boa notícia. Nós podemos confiar e descansar em Deus. Prova disso, olha o que fala o verso 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Que palavra linda, amados. Que palavra especial de Deus, nos dizendo que talvez nós estamos buscando águas e não temos achado. Talvez estamos buscando paz e não temos encontrado. Mas esse Deus, Ele é capaz de nos dar tudo isso. Ele nos ouve. Ele é o Deus de Israel e a Bíblia diz que Ele não nos desamparará. Essa é a promessa para você. Essa pregação hoje quer lembrar você que você pode confiar em Deus. Esse Deus tem controle de todas as coisas. Essa palavra de Isaías está dizendo para o povo de Israel que não era o rei Ciro. Não era o rei Ciro que estava fazendo a diferença. Mas era Deus usando o rei Ciro para poder livrar o seu povo do cativeiro. Para poder restaurar a sorte. Para poder fazer o seu povo voltar para o seu lar. Para que esse povo novamente possa desfrutar da vida plena que Deus tem para cada um deles. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele nos dá vida e esperança. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele nos concedeu a esperança. Há 2 domingos atrás, nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus por mim e por você. E quando Ele ressuscitou, amados, nós podemos ter esperança hoje. Você pode confiar em Deus. Para que você venha refletir e praticar neste momento. Primeiro, em meio a essa crise, precisamos olhar o mundo com outros olhos. O mundo não está nas mãos dos homens. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Deus é o Senhor de tudo e de todos.
Mais uma vez, você precisa compreender que esse vírus não está no mundo hoje, simplesmente porque começou na China. Tudo que nós temos enfrentado está no controle de Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos ter um outro olhar para a história. Você precisa olhar a história, não como se a história estivesse nas mãos dos homens, mas na mão de Deus que sustenta e cuida da sua vida. Segundo, precisamos pensar que nossa vida é frágil e transitória. Por isso, não devemos confiar em coisas tão frágeis. O convite que Deus faz a você, amados, é que você não deposite a sua confiança em algo que vai passar. Eu me lembro de um texto bíblico em que uma pessoa, naquele ano, colheu muitos bens. Então aumentou os celeiros para poder reter muito mais, porque acreditava que aquele sustento maior, aquele trabalho mais bem sucedido, poderia prover sustento. Ele confiou demais naquilo. E a Bíblia fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. Talvez hoje a gente tenha começado 2020 acreditando que no nosso trabalho tudo iria ficar bem, que nós teríamos condição de passar esse ano melhor, que nós conseguiríamos muitas coisas. Então a gente começou a confiar demais no nosso trabalho, na nossa capacidade de fazer isso ou aquilo. Aí de repente Deus diz, louco, estou mandando uma pandemia, estou permitindo uma pandemia no mundo para que você perceba que a tua segurança ela é instável, ela é frágil. O convite de Deus é para que você aprenda a confiar primeiramente nele. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não estou dizendo aqui não, amados, que trabalhar não é importante, que criar uma reserva não é importante, que se dedicar a um trabalho que te dê sustento não é importante. A Bíblia fala que é importante trabalhar, que é importante nós fazermos nossa reserva financeira, que é importante nós termos as nossas conquistas, mas não deixe que essas conquistas sejam o objeto da sua confiança. Eu me lembro de uma história aqui, amada, de um missionário que trabalhava na Microsoft. E ele ganhava como um executivo, ganhava muito dinheiro. E um dia ele abriu mão de tudo para servir a Deus como missionário. E um outro missionário, começando a sua caminhada missionária, olha para esse homem, numa conversa, em um treinamento de missões, e pergunta, nossa, como foi difícil para você? Imagino como foi difícil abrir mão de tudo que você ganhava lá na Microsoft, e todos os recursos que você tinha para servir a Deus. Aquele homem já de idade abriu um sorriso no seu rosto e disse, não foi sacrifício nenhum. Quem me sustentava naquele emprego era Deus. Quem trazia os recursos era Deus. Eu só mudei de empresa. Deus continua me trazendo os recursos necessários. Está vendo a diferença? Às vezes você acha que é teu trabalho que traz sustento para dentro de casa. Quem traz sustento dentro de casa é Deus. Mas ao longo da caminhada, a gente começa a tirar os nossos olhos de Deus e achar que é o trabalho, que achar que é a nossa casa, nosso carro, os nossos bens, que estão provendo segurança e ajuda quando nós precisamos. A gente aos poucos vai tirando o olho de Cristo, de Deus, e olhando para coisas, para os nossos ídolos. Aí, como eu falei semana passada, Deus vem, pega a sua vaquinha, joga no precipício e você se sente totalmente desesperado. Por quê? Porque a tua confiança não estava em Deus. A tua confiança estava em algo muito frágil, muito inconstante, que está se perdendo no meio dessa crise. Você é convidado a confiar plenamente em Deus. E por último, Deus lhe diz, não temas. O quanto tem confiado e recorrido a esta verdade nesses dias de adversidades. Ore ao Senhor para que você possa confiar plenamente nele. Talvez esse momento que a gente tem enfrentado, amados, seja um momento importante para você, novamente, olhar para Cristo. Para colocar em Cristo a sua real e verdadeira confiança. Talvez esse momento de coronavírus
está revelando para muitas pessoas aonde está a sua confiança, aonde está a sua segurança. E hoje é o tempo da gente, diante de Deus, reconhecer que erramos, reconhecer que ao longo da caminhada nós desviamos nosso olhar de Deus e colocamos nas coisas. É tempo de reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. É tempo de perceber que nós não temos outra segurança a não ser em Jesus Cristo. Quero convidar você a neste momento estar orando, a estar colocando diante de Deus a sua vida, reconhecendo os seus pecados e pedindo que Ele lhe ajude a voltar os seus olhos e sua confiança a esse Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós queremos neste momento de oração aqui, cada família reunida na sua casa, nós queremos pedir perdão a Ti, porque ao longo da caminhada nós deixamos de confiar em Ti para confiar no que temos. E nós achamos que a falta disso não é capaz de nos ajudar. Nós estávamos errados. A falta disso é uma oportunidade de voltar os nossos olhos para o Senhor, de entender que o Senhor tem o controle da história, que o Senhor está acima de tudo e todos, que o Senhor nos disse que nós somos Teus filhos, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trabalhado por nós, tem nos sustentado, fortalecido e ajudado. O Senhor tem lutado as nossas lutas, Pai. O Senhor tem passado conosco, Pai, por todas as adversidades que nós temos enfrentado. Que a nossa visão seja restaurada a Ti. Que a gente possa viver somente para o Senhor. Que a gente possa devotar o nosso coração e a nossa vida somente em Ti, Deus. Pai, nós temos percebido, Pai, que muitos irmãos têm se sentido tristes, angustiados, e nós sabemos que isso faz parte da nossa humanidade e que o Senhor compreende os nossos equívocos diante de tudo isso. Mas eu quero pedir ao Pai que o Senhor nos ajude a este momento, que neste momento nós possamos passar confiantes em Ti. Nós queremos confiar em Ti. Por isso pedimos ao Espírito Santo de Deus que trabalhe em cada coração, para que nós possamos agora confiar plenamente em Ti. Que o Senhor possa estar trabalhando em nós, para que a nossa fé seja reavivada e a nossa confiança volte somente para esse Deus que nos salvou. Nós Te agradecemos e Te louvamos por isso, porque o Senhor está trabalhando em nós para nos levar a estar mais perto do Senhor. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Cristo ressuscitou. E isso nos leva a confiar nele, a descansar completamente nele, amados. Eu quero trazer essa palavra ao final aqui hoje, esses recados para você, incentivar você a confiar mais em Deus. Nós não estamos julgando você, nós não estamos condenando talvez a sua falta de confiança. Todos nós passamos por isso. Faz parte da nossa humanidade. Mas Deus é bom. Deus nos ama e quer o melhor para os seus filhos. Nós vamos depois estar orando para que Deus possa aplicar essa palavra em nossas vidas mais uma vez, para que a gente possa estar confiando plenamente nele nessa nova semana que vai se iniciar. Eu quero agora deixar alguns recados para você, pedindo a você que possa estar nessa semana investindo na sua vida com Deus. Para isso, eu quero convidar você na quarta-feira ao culto doméstico, ao culto no lar, que você possa estar com a sua família reunida, orando, buscando a Deus. Nós vamos enviar para você um estudo bíblico para que você possa estar fazendo com a sua família ali. Eu quero convocar você, homem, chefe do lar, a estar com a sua família fazendo isso. E você, que é uma mulher, tem cuidado da sua casa sozinha, que você possa também com seus filhos aí, com a sua família estar fazendo isso também. Nós vamos enviar um estudo bíblico para você, para que você possa estar estudando a palavra de Deus neste momento. O segundo recado é sobre as lives. Nós estamos fazendo live segunda, quarta e sexta, todos esses dias, às 20 horas, às 8 horas da noite, um momento que você tem para poder ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que vai alimentar o seu coração. Nós sabemos pela palavra de Deus que essa palavra é poderosa
para nos manter caminhando, para nos manter focados naquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso, a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro está oferecendo a você essas lives, tá? Segunda, quarta, sexta, sempre às 8 horas da noite, fica o convite para você. Uma outra coisa também, eu quero incentivar você a estar participando da visita pastoral online, tempo que você pode ter comigo como pastor da igreja, ouvindo uma palavra, uma oração. Eu gostaria que você participasse mesmo disso, que você estivesse participando, que a gente pudesse ter essa comunhão. Nós estamos isolados, nós estamos sem condição de visitar você pessoalmente, ter culto na igreja, mas graças a Deus que nós temos recursos pela internet, né? Tantos aplicativos que a gente pode conversar e ter esse momento juntos. Então, vamos aproveitar esse tempo para que a gente possa estar junto. E um último recado, amados, quero incentivar você a estar fazendo o seu dízimo e oferta, a estar depositando na conta que vai estar aparecendo aqui neste momento. É importante ressaltar, amados, que Deus tem nos abençoado, tem cuidado de cada um de nós. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que Deus está cuidando de cada família, de cada lar, de cada trabalho. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado. Quero agradecer a você que tem confiado em Deus e entregado seus dízimos e suas ofertas. Muito obrigado por você. Tenha abençoado a obra de Deus, esses recursos que nós temos recebido. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero desejar a você uma ótima semana, cheia da bênção de Deus. E principalmente, mais uma vez, agradecer aos irmãos que estão trabalhando. Aqui eu quero expressar hoje a minha gratidão ao Ministério de Louvor, que se dedicou em gravar as músicas aí, que estão trabalhando semana após semana, que estão estudando, ensaiando. Aqueles irmãos que estão participando da intercessão, que estão orando aí para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Amados, muito obrigado pessoal da parte técnica, tá? Aleph, Eduardo, mais uma vez eu quero agradecer a vocês, tá? Estão ajudando muito nesse processo aí, e eu tenho certeza que essas palavras, essas mensagens estão alcançando muitas e muitas pessoas, tá? É grato, amados, saber que a palavra de Deus pode ser espalhada. Eu conversava há umas semanas atrás com um pastor e nós dizíamos: imagine o apóstolo Paulo tendo os recursos que nós temos hoje para poder fazer live, mandar mensagem gravada, texto de WhatsApp. Nós somos privilegiados porque temos a mensagem e nós temos os recursos. Nós não podemos deixar de usá-los, né? Não podemos perder tempo em não utilizar bem os recursos que Deus dá para mim e para você. Por isso, eu quero agradecer para os irmãos dessa igreja que têm trabalhado afinco, têm trabalhado com esmero nesse momento de pandemia. Deus abençoe ricamente vocês e honre todo o trabalho de vocês dia após dia. Eu quero agradecer a você que tem participado e assistido esses cultos online, que tem participado das lives. Que Deus possa estar sustentando você na sua casa, na sua cidade, e que Deus possa estar abençoando todos nós. Eu quero orar mais uma vez, agradecendo por este momento. Quero pedir a você também, amados, uma ajuda. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta nossa página do Facebook, compartilhe os vídeos, tá? Deixe os comentários, é importante para nós o seu feedback também, tá bom? Vamos estar orando neste momento. Grandioso e poderoso Deus, nós vimos hoje neste culto que o Senhor tem o controle de tudo, que é em Ti que nós devemos confiar. Muito obrigado porque somos Teus filhos, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor tem operado em nós a Tua bênção, o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça. Nós Te louvamos porque nós sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, como os Seus discípulos disseram, para onde nós iremos se não for ao Teu encontro? Nós não podemos fazer nada sem Ti. Eu quero Te agradecer pelos irmãos que estão nos ouvindo agora e quero Te pedir que o Senhor os abençoe. Quero pedir que o Senhor esteja com eles, cuidando e protegendo as suas vidas, Pai. Pai, muitos de nós, Pai, temos esmorecido, temos ficado preocupados, ansiosos, angustiados, mas sabemos, ó Pai, que devemos olhar para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, a confiar plenamente em Deus. Que essa nova semana que está se iniciando a partir de agora seja uma semana de fé e confiança, uma semana de alegria em saber que Deus está cuidando da gente, que os irmãos possam se alegrar em saber que Deus está com eles, que Deus está cuidando de todas as coisas na vida deles, que eles venham confiar mais em Ti, que eles venham descansar em Ti, no Seu cuidado e na Sua proteção. Nós rogamos isso e pedimos em nome de Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos,
hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Uma excelente semana, em nome de Jesus. Peregrinos, sempre em marcha triste.